a tirar as dúvidas, né, a esclarecer questões referentes ao desenvolver dessa aula. Então, nós marcamos para hoje, dia 1º/7, né, 1º de julho, já foi meio ano, né, já faz um bom tempinho que a gente está com esse novo modelo de aula, que é as aulas online, né, e a gente precisa ter um contato com vocês para conseguir perceber como é que vocês estão, para a gente saber como é que está o acompanhamento dos filhos de vocês, né? Nós temos algumas formas de estar coletando alguns dados com vocês, mas nada melhor do que ouvi-los, né? E nós precisamos marcar essa nossa reuniãozinha, e a gente sempre faz na escola, a cada fechamento de bimestre, de trimestre agora, né? A gente faz a reunião com vocês para falar um pouquinho sobre os andamentos da escola, o que a gente planejou, né? E agora a gente continua também fazendo isso, só que de uma forma um pouquinho diferente, à distância, né? Agora, um momento bem crítico, eu estava recebendo informações aqui da nossa chefia, né, dos próximos passos nossos, reforçando a necessidade do cuidado, reforçando a necessidade do uso dos equipamentos, né? Vocês sabem que que ontem o governo baixou um decreto, né, determinando algumas condições porque está aumentando os casos. Então, a gente precisa, sim, voltar a fazer aqueles cuidados que a gente tinha lá no começo, né? Quando começou o distanciamento, quando começou essas medidas das aulas à distância e tudo mais, e as determinações sobre a pandemia, quando foi decretada a pandemia, foi definida algumas questões, umas delas essenciais. Quer dizer, todas elas são essenciais, mas algumas assim que deveriam ser prática nossa. O lavar as mãos. Lavar as mãos com água e sabão, isso é muito importante. É isso que vai ser a diferença em conjunto com essas outras medidas, é o que vai ser a diferença para a gente sair o mais rápido possível dessa situação. Lavar as mãos, usar a máscara, não ficar tocando em qualquer coisa, em tudo que é coisa, né? Chegou da rua, é preciso sim o cuidado com o calçado, com a roupa, com vocês, não esfregar o olho, não passar a mão no rosto. Isso é muito importante, né? Usar o álcool gel, né? Eu sei que no começo foi uma loucura por causa do álcool gel, agora a gente já consegue com mais facilidade. Nós na escola a gente adquiriu um botijão, como é que a gente fala? Um recipiente lá de 5 litros de álcool numa semana, Galão. 49 galão, isso mesmo. Numa semana a gente pagou R$ 49, na semana seguinte nós pagamos quase R$ 200 o galão de 5 litros. Então houve assim um superfaturamento em cima disso, mas agora já se normalizou um pouco isso devido às fiscalizações, né? Mas agora a gente precisa retomar alguns cuidados bem essenciais, que é esse do lavar as mãos, do usar a máscara. Usar a máscara, gente, nariz dentro da máscara, não adianta usar a máscara aqui assim, é difícil de respirar, é difícil de respirar. Não adianta usar a máscara aqui embaixo do queixo, né? Porque tu acaba se contaminando. Tem que usar a máscara sim, tapando o rosto. E é usando com mais frequência que você vai se habituando, né? Nós, no começo, também parecíamos... Imagina que a gente usa máscara todo dia, né? Quem está trabalhando aí no comércio, quem está indo trabalhar, que é preciso sair, tem que usar todo dia, sabe o quanto foi difícil no início. Agora já está um pouquinho mais acostumado. Então, precisa tomar esses cuidados, né? Nós queremos sair disso rápido, todo mundo tem que tomar as medidas de segurança. Enquanto tiver pessoas circulando na rua sem usar máscara, enquanto tiver pessoas achando que vou lá no mercado, toco em tudo, não tem problema, não me preocupo com o outro também,
nós cada vez vamos estar só num círculo e vai ficando difícil da gente sair dessa situação, né? Então a gente precisa reforçar esses cuidados. Esse é um momento muito sério. Está chegando até nós essas questões que a gente só estava vendo pela TV. Quando começou, que a gente via que era lá nos países lá longe, parecia que não ia chegar na gente, né? Quando a gente começou a perceber nos estados maiores do nosso país, a gente pensava também, não, mas é lá porque é bastante gente, né? E não, está aqui, está perto, está ali do lado de fora, né? A gente pode dizer isso, está lá do lado de fora, porque dentro da casa a gente está cuidando. Mas não basta só cuidar em casa, tem que cuidar lá fora também, quando a gente sai, quando a gente, né, está na rua, quando vai lá no mercado. Tem pessoas que não estão se cuidando, vocês devem ver isso toda hora, né? Então tem que ter esses cuidados. Pegou nos alimentos, pegou lá, chega em casa, faz a higiene, que assim você vai estar protegendo a tua família. A gente quer todo mundo junto, a gente quer rever todos vocês. A gente tem muita saudade de chamar pais na escola também, para ver vocês, né? Eu sei que tem alguns que a gente chamava lá, né, para preocupado com os filhos de vocês, preocupado com o aprendizado dele, preocupados com o estado de espírito muitas vezes, né? Quando a gente via lá as meninas, ó, tem este ou aquele que está mais tristinho, precisamos conversar com os pais, né? Para a gente tomar atitudes juntas. E continua esse olhar ainda. A gente ainda percebe que tem alguns que estão com sintomas de tristeza, né, de estar em casa, de estar isolado. A gente sabe disso, né? Mas a gente precisa passar por isso e passar para que todos estejam juntos. Tá um pouquinho mais difícil agora? Tá. Mas a gente tem esse meio, essa tecnologia que pode aproximar bastante. A gente está à disposição ainda para ter aquelas conversas, para indicar coisas para vocês, para ter com quem conversar muitas vezes, né? Alguns têm nos falado, ah, mas essas aulas dessa forma, ai, não é legal, né? Ai, porque é mais legal com o professor ali presente. Eu concordo, é mais legal com o professor ali presente, sim. Mas a gente precisa, é o que a gente tem agora, né? Não tem como ser diferente, é isso. Nós não temos como ser diferente nesse momento que a gente está precisando nos proteger, né? Então, nós precisamos sim passar por isso bem, passar por isso todo mundo junto, né? Então, nós marcamos essa reunião também para falar de algumas questões assim bem pontuais referente ao, ao caminhar dessa metodologia que é as aulas virtuais. Nem todos estão no mesmo patamar, não estou falando de conhecimento, mas de fazer as atividades, de acompanhamento, de presença, né? Então, nós temos um link onde a gente acompanha todo o tempo a presença dos filhos de vocês lá nas plataformas. Eu tenho postado alguns dias umas relações de alguns que às vezes esquecem de responder a chamada, né? E nós trabalhamos com dados, nós traçamos um trabalho na escola através dos dados que a gente coleta nessas plataformas. Um deles é a presença dos filhos de vocês. Então, quando eu abro o meu histórico lá e verifico que tem numa turma de 27 alunos, tem lá 10 que responderam a chamada, eu, com esse dado, entendo que os outros 17 não estiveram presentes na aula hoje, né? Daí começa o nosso trabalho das pedagogas, da Elisete, da Adriana, para verificar o que está acontecendo. Pode ter acontecido, né? Esqueceu de responder o link da chamada, mas estava lá, assistiu a aula, né? Interagiu com a turma, mas esqueceu de responder o link da chamada.
No começo do processo das aulas virtuais, vinha a, 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 a aula e vinha um link com slides, que era o passado que a professora que apresentava a aula passava lá na aula, e um link com a chamada, aliás, um link com as atividades. Né? E daí lá vinha um hall enorme de atividades. Aí alguns dos pais, essa participação de vocês é muito importante, por isso também alguns pais começaram a nos questionar, é muita atividade, é muito tempo deles na frente da televisão, a gente precisa eles precisam de um tempo, eles passam o dia todo respondendo questões e assistindo aula, está muito tempo, e a gente pegou, levou as solicitações de vocês, isso deve ter sido feito em todo o estado, sempre tem pais bem atentos a essas questões, levou as solicitações de vocês e eles diminuíram um pouquinho o período da aula, né, do professor trabalhando lá. Só que o Conselho Estadual de Educação, que é o órgão que legaliza tudo isso, ele solicita do Estado uma prova, um comprovante de que está sendo ofertado a carga horária na totalidade. Então, não tinha como eles fazer lá uma aula de 20 minutos, que é o tempo que o professor está explicando, e daí entrar outra aula e deixar o espaço lá entendendo que o aluno iria fazer as atividades. Então, por isso que a aula ela acontece, daí tem aquele momento da música lá, que é o espaço que eles têm para responder as questões que vêm, né? Agora, a partir de segunda-feira, está vindo um link que está definido, se eu não me engano, como atividade obrigatória. Dentro desse link tem duas questões que têm que ser respondidas, que é ali que vai comprovar a presença. Então, o aluno abriu esse link e não respondeu as duas questões, não registra a presença dele. Daí se torna um trabalho assim bem maior para o professor e para nós também, para estar verificando aluno por aluno se estava ou se não estava presente, né? Então é muito importante que eles respondam esse link dessas duas questões que está vindo agora, que é o link da presença. Se o filho de vocês tem atividades atrasadas, né? Nós fechamos o primeiro trimestre, vocês já tiveram acesso às notas, né? Lá o boletim, que está disponível virtual também. Mas, ele deixou atividades do primeiro trimestre em aberto. Pode mudar ainda? Pode. Se ele entregar essas atividades, pode haver mudança, sim. Mas precisa que ele entre no Classroom, vá lá no dia da atividade que está pendente, responda o link da chamada daquele dia, faça a atividade e encaminhe. O que a gente tem orientado? Que se tem atividade atrasada, entre e faça a atividade do dia e uma atrasada, né? Para assim ir regularizando. O ideal é não ter nenhuma atrasada. E eu acredito que vocês aqui, a grande maioria, está tudo em dia. O professor tem disponibilizado lá no WhatsApp uma listagem com os nomes dos filhos de vocês, com as atividades que estão pendentes. Por que isso? Porque às vezes esqueceu, às vezes achou que tinha enviado, tem todo um processo, um caminho para ser enviado, achou que tinha enviado e não enviou, né? Então precisa estar dando uma conferidinha lá, né, junto com eles, para ver se eles têm atividades que estão pendentes, né? Essas atividades é uma baliza para nós também, para depois a gente, quando retornar, a gente saber aonde retomar, aonde fazer as recuperações, né? E aonde a gente precisa atuar mais para que haja conhecimento. Tá difícil? Tá. Tem aprendizado? Nós acreditamos que tem. Né? Mas para ter o aprendizado é necessário que eles assistam às aulas, que eles façam as atividades, né? E a gente sabe que tem um grupinho aí que está entrando lá no Google, pesquisando lá e só fazendo as atividades. Muitos têm falado, as aulas são chatas, são longas, é cansativo, eu acabo fazendo só as atividades. As atividades estão bem simples. Foi diminuído também em função para que eles assistam às aulas.
A gente sabe que os filhos de vocês, que os adolescentes hoje são bastante visuais e auditivos, né? Então, a aula ela traz um conhecimento muito grande. Se ele conseguir fazer alguma anotação, né, porque tem aquele que precisa anotar, mas tem aquele que só ouvindo ele já assimila o conhecimento, né, aprende. Tem aquele que vendo ele aprende também. Então as aulas são dinâmicas. É importante que eles assistam essas aulas, né? Os professores têm assistido às aulas, têm nos dado um feedback dizendo que as aulas são aquilo que eles haviam planejado para trabalhar com eles em sala, né? Só o número de atividades agora está menor em função dessa necessidade de que eles assistam às aulas e que eles tenham tempo para se organizar. Então, o primeiro pedido nosso da equipe é que vocês estabeleçam uma rotina de estudo com eles. É muito importante para nós. Nós estamos pensando no retorno já. Porque se o filho de vocês está dormindo, a aula é de manhã ou é de tarde, no 7º ano? Adri, Na TV à tarde. na TV à tarde, né? Mas ele pode estar revendo alguma coisa, ou se ele se trabalhar com um dia depois, vamos dizer assim, ele pode estar estudando de manhã, né? Ou vendo de manhã. Mas tudo bem, vamos trabalhar com a aula que está aparecendo na TV, que é à tarde, ou que ela de manhã ela está disponibilizada no Classroom, né? E no YouTube também ela entra no horário da aula. Tudo bem, vai à tarde, mas ele tem que ter pelo um horário mínimo para estudar, para estar presente ali, para não perder essa rotina de estudos, para não perder esse contato com o aprender. Porque senão tudo fica muito solto. Ah, dorme a manhã toda. A gente sabe que tem muitos alunos que estão só jogando, inclusive dessa turma, né? Tem um grupinho que fica jogando e não participa das aulas. E isso se torna um vício que é muito difícil de sair depois. Então é importante que vocês estejam atentos, né? Eu sei que esse grupo que está aqui é responsável, que vocês estão preocupados com os filhos de vocês, com o aprendizado, é por isso que vocês estão disponibilizando esse tempo agora para a gente conversar e para que vocês consigam entender um pouquinho do que a gente está precisando de parceria, né? Então, nós precisamos que vocês estejam atentos a isso, né? Ele está lá no celular estudando ou no note, ele está estudando ou está jogando, né? Tem um joguinho chamado Free Fire, uma coisa assim que nem sei direito, nem sei o que é. Esses dias eu tive visitando uns alunos em casa e daí imagina que isso aí foi um trimestre inteiro, um aluno que não tinha feito atividades. O que você faz durante o dia? Jogo. Joga quando? O dia inteiro. Né? Então, como é que vai ser depois? É um vício, né? Então tem que ter um. Ah, é legal, mas estabeleça um limite. Tanto tempo para isso, tanto tempo para as atividades da escola e o tempo para ele estar interagindo com a família, porque esse momento é da família, é estar em casa para vocês se olharem, se conhecerem melhor. Vocês têm adolescentes que são crianças, que precisam de atenção, que precisam de instrução, que precisam de direcionamento. Eles podem ter tamanho, mas eles precisam que a gente faça, sabe? Quando a gente faz com os pintinhos, assim, toca daqui, toca de lá, a gente precisa dar esse direcionamento para eles. E nesse momento de isolamento, eles têm quem? Vocês aí. A gente está do lado de cá, disponível, mas precisa muito dessa atenção de vocês. Que vocês definam com eles o que eles têm que fazer durante o dia. Uma recomendação assim bem importante que eu me lembrei agora, ainda mais nesse período, não fiquem na rua. É muito chato ficar em casa. Os coleguinhas estão na rua, mas é lá da rua que vocês trazem, de repente,
o vírus para dentro da casa, né? Então, fiquem em casa, pelo menos por alguns dias agora, vão tentar, né, manter isso da melhor forma possível, porque não adianta a mãe se cuidar, o pai se cuidar, cuidar no trabalho e vocês, meninada, tá na rua, tá tomando tererê, agora é frio para tererê, né, mas a pipoca, ou ir assistir filme na casa do colega, ou andar de bicicleta pela rua, não vai funcionar. Né? Então a gente precisa ter essa consciência agora. Meu Deus, diretora, você não imagina como que é ter 2 ou 3 crianças em casa, né? Fechados ali. Eu imagino, eu sei como é que é. Eu fico com meu neto aqui e às vezes eu tenho que respirar para pensar, meu Deus, não é fácil. Eu imagino a situação de vocês, sim, não é fácil. Mas nós precisamos estabelecer essas rotinas de segunda a sexta. Todos os dias eu recebo um relatório e eu tenho acesso a um relatório que me traz o acesso dos filhos de vocês nas plataformas. E o que eu tenho percebido? Que na quinta e na sexta-feira tem muito poucos alunos acessando. Então, digamos, quinta-feira passada, se eu não me engano, eu tive 5 alunos que acessaram, dos 20 e tantos, ou a grande maioria esqueceu de responder o questionário de presença, ou não acessou. O que eu tenho percebido bastante é que na sexta-feira o pessoal tem pensado assim, hoje é sexta-feira, eu vou deixar para fazer ou no sábado, ou no domingo, ou eu faço na segunda, porque posso fazer a qualquer hora? Pode. Mas se a gente estabelecer essa rotina de trabalho, né, de estudos, todos os dias é dia de aula, né? Eles têm um horário, lá no horário é aquele horário da escola, tem dias que vai ter 5 aulas, né? Então são 5 links de chamada, 5 questionários que vai ter que ser respondidos, né? Mas é só 2 perguntinhas? Não importa, é isso que vai ter que ser respondido, e são 5 aulas que têm que ser assistidas. As leis, elas continuam valendo na forma virtual. Então, é cobrado de nós, enquanto equipe, um olhar para aqueles alunos que não estão frequentando. Se não entra na sala, se não responde a chamada, se não faz. É por isso que eles linkaram com as atividades, né? Não faz a atividade, quer dizer que não foi na aula. Né? Então, a lei funciona da seguinte forma: 3 dias consecutivos ou 7 dias intercalados, nós temos que já tomar uma providência. Né? E qual é a nossa providência? Entrar em contato com vocês, a Elisete e a Adriana, entre em contato com vocês já para saber o que está acontecendo, por que não está acessando, né? Perguntando muitas vezes na semana ou no mês, por que não acessou, o que foi que aconteceu. Nós fizemos um levantamento quando começou esse problema da pandemia, tentamos resolver a questão dos acessos para quem não tinha, né? Teve alguns alunos que não tinham acesso, que não tinham o celular, que não tinham o note, não tinha o computador, a gente tentou, fez uma campanha para arrumar equipamento para emprestar. Então, hoje a gente pode dizer que na nossa escola todos os alunos têm acesso. Né? Pode não ser uma tecnologia de última geração, a gente sabe o quanto tem celulares com a tela machucada, a gente sabe que tem famílias que têm 2, né? Nós temos, como a gente tem a oferta da EJA, a gente tem famílias que têm 2 filhos e a mãe e o pai estudando também, né? E usam o mesmo equipamento, então tem que ter uma organização para que todos consigam utilizar, né? Por isso que a gente precisa dessa rotina de estudos, né? E o nosso olhar para isso é através dos dados, é através desse resultado que os filhos de vocês postam lá, né? O professor analisa, faz a intervenção com os filhos de vocês para medir o aprendizado. Né? Então, é respondendo as questões, é fazendo as interações que eles vão ter uma ideia de como que está o aprendizado dos filhos de vocês. Né? Então, é importante também que eles participem
lá no Classroom, que façam as questões, que façam as perguntas e participem das meets, que é as reuniões que os professores estão fazendo, né? Aconteceu a semana passada, deu acaso de ser bem no momento em que foi fechado o primeiro trimestre, né? E daí os professores deram o retorno das atividades que os filhos de vocês fizeram. Toda semana eles estão postando lá uma relação com os nomes e com as atividades que foram entregues. Por quê? Porque, de repente, o filho de vocês achou que tinha enviado, vocês sabem que cada um das aulas ela tem um link que é um pouquinho diferente, um é só enviar, o outro tem que fazer uma confirmação. Então, de repente, ele pensou que tinha enviado e acabou não enviando, né? Fica naquela dúvida. Então, por esses formulários, por essas planilhas lá, vocês conseguem verificar como é que está a situação do filho de vocês, se tem atividades que está tudo em dia, ou se tem atividades que precisam ser entregues, ou atividades que têm que ser refeitas. O que tem acontecido muito? Faz a atividade, encaminha para o professor corrige e encaminha de volta porque fez e teve erro, precisa ser refeita. E daí o aluno pega, acha que não tinha ido e envia de novo. E daí fica aquele, né, por mais que o professor coloque na orientação, que é para refazer, às vezes não lê a orientação, né? Então precisa, quando a atividade retornar, ela precisa ser vista. Por que ela retornou? Né? Pode ter sido alguma coisa, o professor tem que, nós instruímos os professores que ele coloque lá, a atividade precisa ser refeita, aconteceu né, houve erros, refaz, né, para validar. Okay? Então, isso é uma coisa que aconteceu no começo, agora, de vez em quando, tem alguns ainda que está acontecendo, né? E aconteceu também de alguns alunos só mandarem os formulários em branco. Né? Os professores me repassaram ontem, inclusive, que tem alunos da turma que mandam formulário em branco. Como é que faz? Entra lá, o professor fez uma atividade, pediu para inserir uma foto, sei lá, para inserir um gráfico, alguma coisa assim, e o aluno vai lá e só coloca um pontinho, porque se não colocar nada, não envia atividade. E envia, ou escreve lá, ok, né? Vários professores me falaram que as atividades estão voltando em branco, então precisa ser esclarecido. Nós precisamos saber, está voltando em branco porque não entendeu a atividade ou porque realmente só quis dar um migué, como fala assim, né? Só quis falar, não, se eu mandar a atividade, deixa de estar em verde aqui para mim, ela fica cinza, quer dizer que eu entreguei a atividade. Ah, o professor não vai olhar sim. Né? Os professores estão, nesse momento, trabalhando muitas horas, muitas mesmo, porque isso é uma situação que ninguém queria, né? Mas é o que tem para ser agora, tem que ser dessa forma, não tem outra forma. O ano letivo não foi cancelado, a gente precisa dar sequência com aprendizagem. Né? E os professores tiveram que aprender a lidar com tudo isso muito rapidamente, assim como os filhos de vocês e vocês também, né? Pegar, baixar programas, né? Entrar no programa, fazer tudo isso pelo celular, a não ser e sair daquela plataforma que era o WhatsApp e entrar em outras plataformas. Esse é um desafio muito grande para nós. Sair da questão, tentar também, e é uma das questões que a gente espera levar para depois como positiva, sair do uso do celular para jogos, para WhatsApp, para Facebook e usar esse equipamento realmente para o aprendizado. Saber fazer pesquisa, saber fazer acessos diferentes no equipamento que é tão importante, né? Não só para comunicação. Então, a gente teve um tempo aí, assim, uma mudança de forma de ensino da água para o vinho, como fala. Houve um giro, assim, muito grande de necessidade de um aprendizado diferente. Então,
assim como foi para os professores, foi para os filhos de vocês, a gente sabe disso, né? E os professores estão trabalhando, sim, trabalhando muito. Nós temos o grupo do WhatsApp, né, onde os professores postam as questões lá, e aonde os filhos de vocês também têm postado, e vocês têm postado questões. Alguns têm mandado no privado para o professor, e os professores nos solicitaram que a gente verificasse uma forma de diminuir um pouco isso. Porque imaginem vocês, o horário de trabalho que o professor está à disposição dos filhos de vocês é o horário da aula dele na escola. Então, o vínculo dele é de manhã, né? Daí o filho de vocês assiste a aula à tarde. Daí lá na aula ele tem uma dúvida, né? E em vez de ele postar, porque tem um link dentro da aula para ele postar questões. Em vez de ele postar lá, ele posta no WhatsApp. Isso é de tarde, ou a aula acaba às 6h30, digamos. E o professor fica, quando recebe aquelas questões, fica numa ansiedade muito grande de tentar responder, né? Porque aquilo incomoda se o aluno está precisando de alguma orientação. Então, solicitaram para a gente verificar uma forma para resolver isso. A gente teve uma reunião também com a nossa tutoria. Toda semana, esse tipo de reunião que a gente tem com vocês aqui, que está tendo com vocês aqui agora, nós temos toda semana com os professores, com a nossa equipe de trabalho e com a nossa chefia de núcleo, que é o nosso superior aqui no núcleo mais próximo. E a gente teve uma reunião onde eles colocaram para nós também isso, que o governo está solicitando que seja utilizada sempre a plataforma do Classroom, né? Por quê? Porque esse ali é o meio que o governo contratou, que a nossa Secretaria de Educação contratou para fazer todas as atividades lá. É um meio legal, transparente e reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação. E é o ambiente que os filhos de vocês estão seguros, que a gente consegue ter um controle lá dessa plataforma. Então, a gente vai pedir que a partir da semana que vem, todas as dúvidas de vocês ou dos filhos de vocês sejam postadas lá no Classroom. Tem uma partezinha lá chamada mural, né? Então é lá para vocês postarem a dúvida. Ah, mas eu tenho vergonha, eu não quero me expor. De repente eu estou achando que essa minha pergunta é muito simples e, né? Então eu vou. Vocês têm o número do colégio que está no grupo, pode mandar lá. Nós vamos organizar uma forma para que a gente que chegue até o professor as dúvidas de vocês no horário de aula. Mas o ideal é que vocês postem as dúvidas por lá. Tá? Que daí vai centralizar, isso vira um documento oficial. Essa reunião que a gente está fazendo agora, vocês podem ver que ela está sendo gravada, né? Todas as conversas que vocês têm com a pedagoga, com a Elisete, ou conosco pelo celular da escola, comigo, com a professora Paula, tudo referente ao aprendizado, as dúvidas dos filhos de vocês, a gente está formalizando em forma de documento, porque nós precisamos depois apresentar ao núcleo isso tudo em forma para justificar o trabalho que está sendo feito com os filhos de vocês. Então, se eles conseguirem postar as dúvidas lá dentro do Classroom, fica mais fácil para a gente estar coletando essas informações, né? Ou estar transformando tudo isso em documento. E ali é um meio transparente que a nossa própria secretaria tem acesso constante por lá, né? Fica bem transparente o trabalho. Então, a gente, estou pedindo, estou repassando para vocês essa informação, que a partir da semana que vem a gente vai modificar o grupo do WhatsApp um pouquinho, de repente vai sair o número dos professores de lá, né? A gente continua com o grupo, mas que as dúvidas que sejam diretamente do aprendizado sejam postadas lá. Mas se não quiserem, né, continua postando ali que a gente faz, tenta chegar lá, mas pense que daí vai ser um trabalho bem maior para nós, seria o ideal que vocês colocassem direto lá. Ah, eu tenho alguma outra dúvida que não é referente ao aprendizado? Ótimo, vocês têm o meu celular, eu estou nos grupos, tenho o celular da escola, entre em contato com a gente, sabe? É muito importante a gente saber o que vocês estão vendo,
como vocês estão vendo esse período? É muito importante para a gente saber como que vocês estão acompanhando. Eu tenho tido retorno de alguns pais quanto ao acompanhamento da aula. Vocês sabem que essas aulas são gravadas por um professor à distância, pode acontecer erros, né? Então a gente precisa estar atento a isso. Os livros didáticos às vezes vêm com erros, né? E a gente precisa pedir que sejam corrigidos. Então é importante que vocês saibam o que está acontecendo lá, para que a gente, né? Assim como peça correção, que façam elogios também, né? É muito bom também receber elogios. Então, outro ponto que é importante, além da presença, responder à presença, as questões dentro do Classroom é assistir às aulas e fazer as atividades, né? Porque é por ali que os professores vão medir realmente o conhecimento dos filhos de vocês. E assim, a gente está com muita saudade mesmo de vocês. A escola, vocês não têm ideia como que ela é sem vocês lá. É um vazio, nós estamos na escola, eu vou todos os dias na escola, tem um grupo que vai todo dia na escola, e a gente entra lá, ela não tem vida. A escola só tem vida quando vocês estão lá. E é muito importante vocês para nós. Então é importante que vocês façam os acompanhamentos agora, para que a gente, quando retorne todo mundo junto, retorne todo mundo com saúde, né? E eu quero ouvir vocês agora. Quero ouvir como é que vocês estão passando por isso. Qual é a dificuldade? Tá fácil? Será que tá fácil? Acho que não, né? Abre o microfone aí agora, quem quiser falar. É lá, Janice. Oi. Tá fácil, João? Tá fácil? Não, né? Não. Saudade muito da prof, né? Da Dire. Sim. Não é que nem na escola, né? Não. A gente é movido a gente. A gente é movido a gente. A gente não é nada sozinho, né? E tá em casa ali, a gente se sente assim, quase que abandonado, né? Verdade. Então é muito importante esse contato com vocês, olhar vocês. Os professores estão fazendo as meets, né? E é importante que eles participem desse momento. Vai ser feita a cada 15 dias, né? E a gente precisa esse retorno deles, né? Os professores também verificar como é que eles estão, se aquela saudade pode ser amenizada um pouquinho nesse momento, né? Vitor Hugo, tudo bem? Sim. Sim? Que legal. Eu tô com uma dúvida aqui. O Vitor tá com umas atividades atrasadas em história. Quer abrir a câmera também? É para abrir? Sim. Mas ele falou que é porque ele não tem livro de história. Como é que fica isso? As atividades que foram solicitadas atividades para serem feitas no livro. Ana, história, a Cris tem pedido bastante, eu já comentei com ela que essa turma não tem livro, mas acho que pelo jeito ela continua pedindo. Tá. Eu vou verificar com a professora, tá? Eu vou ver qual é a atividade que foi solicitada com o uso do livro, e daí eu vou ver com ela a possibilidade da gente disponibilizar as páginas dessas atividades para não ficar atrasado, tá? Eu vou ver com ela, a pedagoga já conversou com a professora, mas eu vou conversar novamente com ela para a gente tentar resolver isso. Ok? É que assim, ó, nós temos pedido constantemente ao núcleo o que fazer quando que vem esses livros. Nós tivemos a reunião terça-feira,
Ontem foi solicitado novamente o que fazer, que ainda não tem livros para alunos do 6º e do 7º ano. E eles não têm um retorno. Veio uma autorização do MEC, eles disponibilizaram as cotas de reserva, só que essa cota de reserva foi disponibilizada para a SEED, a secretaria, fazer a distribuição. Então, imagine, até chegar o caminhão em Curitiba, na secretaria, da secretaria disponibilizar para o núcleo trazer para nós, isso aí vai um tempo ainda. E a gente não sabe que quantia de livros que está vindo, né? Mas eu vou verificar com a professora bem certinho para a gente ver se consegue disponibilizar pelo menos as páginas dessas atividades que estão faltando. Tá? Ok. Uhum. Boa noite, Diri, tudo bom? Tudo bem. Aqui é a Camila, mãe da Beatriz. Cá também, só apareceu também. Cadê a Beatriz? Ah, tá lá. Então, eu também tenho uma dúvida. Tem algumas atividades que ela está resolvendo e ela envia, né? Aparece um pouquinho azulzinho, o cinza. Depois, no outro dia que ela vai entrar, tá como se ela tivesse nunca entrado na atividade, não tivesse nem resolvido. Não tivesse Posso responder, Ana? Sim. Os professores corrigem essa atividade. Daí eles têm duas formas de devolver. Quando a atividade está concluída, está certinho, ela volta cinza. E se teve muitos erros, se ela precisa refazer, ela volta colorida. Daí não Então, corrigiu. E daí tem que fazer de novo. Aí tem que fazer de novo a atividade para ela ficar cinza. O professor corrige, ela vai ficar cinza daí. Nós temos instruído os professores para que eles indiquem na atividade o que é preciso ser refeito. Tem que ler o comentário lá, que normalmente eles enviam feedback, né? Mas, sim, às vezes, vamos supor, vou chutar uma disciplina, um exemplo, português. Eu acompanho ela sempre nas atividades quando eu posso, por causa que eu tenho um bebezinho de 2 meses. Sim. Então, eu estou do lado dela. Aí, a gente vai concluir tudo português. Filha, vamos colocar em dias a disciplina português. Beleza, a gente conclui tudo, enviou, beleza. Quando é no outro dia, é como se ela não tivesse nem entrado. Daí eu acho estranho, porque, tipo assim, todas as questões vai estar errada. Entendeu? Eu não tô Mas dizendo... isso tem acontecido em várias disciplinas ou só no caso de português? Não, é o exemplo que eu estou citando de português, mas tem acontecido bastante. Tipo, Quais? Inglês aconteceu também de matemática, já umas várias vezes, quando andei conversando com os pais também. Às vezes aparece como se ela nunca tivesse nem entrado. Que estranho. Porque assim, quando volta a ficar colorida, é porque tem que refazer, mas daí o professor explica o que tem que refazer. Sim, isso ali pode ser um problema no sistema também, né? É, isso que eu tenho pensado, porque falei, às vezes ela chorava, né? Mãe, mas como assim? Tá tudo de novo, nem para poder fazer? Todos eles. Mãe, não era para contar que ela chorava. Sim, ela ficava agoniada. Tudo de novo. Então, assim, mãe, nós vamos combinar o seguinte. Agora tá ok com as atividades? Agora tá ok. Agora tá tudo certo. Tá. A hora que acontecer, você tira um print da tela, né? E envia para a gente, e daí a partir disso a gente vai tentar ajudar, para tentar descobrir o que é que aconteceu. Tá Sim. Bom? Beleza, obrigada. Então tá. Quem mais, Esther? Olá. Oi, tudo Tudo bem? E daí? Tá quentinha? Sério, eu preciso te falar. Eu vi teu vídeo do jogo de matemática, eu fiquei com vontade de jogar com você. Muito legal. Eu também vi. Eu vi vários vídeos. Eu vi vários vídeos. Muito legal. Ah, e bem lembrado. Na turma do 7º ano, tem um linking a mais na matemática, que é o linking do Matific. Né? A professora tem postado várias instruções lá para que os filhos de vocês entrem nesse link para fazer atividades lá. É um jogo, né? O Estado contratou essa plataforma para tentar tirar essas crianças daquele jogo que não leva a nada, né? E tentar mostrar para eles que esse jogo tem a possibilidade de ter aprendizado.
Tá? Então, nos dias da aula, que vem a aula de matemática, tem o link do Matific. É importante que vocês entrem lá, façam as trilhas, é bem legal o jogo, né? É uma plataforma que também é contabilizada, eles têm passado para nós os acessos dos filhos de vocês lá nessa plataforma, e a gente está monitorando, cada dia que tem aula, a gente monitora o acesso deles lá. Fala que você não consegue. Ok? Queria falar? Quem mais? Oi? A mãe do Cauã? Não, tá tudo certo. A gente tá tudo certo. Aconteceu Legal. também esse mesmo problema que a Camila falou aí também, né, em algumas matérias, mas já tá tudo resolvido também. Que bom. Diretora, Oi. eu acho legal quando passar tudo isso, a escola fazer de novo aquele projeto com a família lá e na associação lá para os pais, Com os certeza. alunos. Estava previsto para esse ano. Estava previsto, né, Ana? Sim. Bem mais coisas, inclusive. Bem mais coisa. Nós tínhamos um dia, assim, que ia acontecer agora no mês de setembro, e ele ia ser, assim, fantástico. Mas ele vai acontecer, né? A gente vai replanejar, tá tudo certinho, nós vamos fazer um momento assim que vai ser fantástico, vocês vão ver. De repente não para esse ano, porque agora fica muito em cima, né? Se a gente retorna, quando nós retornarmos agora, provavelmente vai retornar de uma forma diferente, né, com alguns cuidados. Tem um grupo, o governo do estado contratou uma equipe para estudar a forma do retorno, a gente não sabe ainda quando vai ser, de que forma vai ser, tudo vai depender dos cuidados, na verdade é isso, né, que a gente vai ter nos próximos dias, para a gente poder retornar, e provavelmente esse momento vai cair só para o ano que vem, mas com certeza a gente vai fazer e vai incrementar muito mais, porque a saudade é muito grande. Mais alguém? A Suelen, a mãe da Clara, né? Tá aqui. Quem mais? Eu não consegui ver os outros aqui. Deixa eu ver quem mais está aqui. Pai do Yuri. Do Yuri, isso. Do Rafael, do Roberto. Ana, é a reunião do que Eike, do participação João Uri. das turmas. Só um pouquinho, fala, Elisete. Essa reunião é a que a gente tem mais participação de pais aqui, estão todos de parabéns, fiquei bem feliz. Estão de que parabéns bom ver mesmo. as carinhas aí e dizer que daqui a pouco a gente vai estar junto, porque estamos com muitas saudades. Ficam bem todos, tá? E continue estudando bastante. Sim. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Temos Acho que a Giovana quer falar ali, ó. Estou vendo na cara dela que ela quer falar alguma coisa. É mesmo, né? Tá com a carinha de quem quer falar alguma coisa. Fala, Giovana. Fala você. Oi. Tudo bem? Tudo? Que bom ver vocês, gente. É tão importante para nós ver vocês, ouvir vocês. Quer dizer que a gente está conseguindo realmente estar perto agora. Pessoal, da nossa parte seria isso, né? Eu preciso reforçar ainda a questão dos 3 pontos bem importantes, que é fazer as atividades e assistindo aula, responder a chamada, né? E fazer as postagens lá no Classroom. Isso é muito importante. É os dados que semanalmente a gente coleta para enviar para o núcleo e aonde a gente justifica o trabalho que a gente está fazendo, né? Dizer para vocês que a gente tem muita saudade, que a gente quer retornar o mais breve possível, que quer que vocês retornem com saúde,
né? E isso vai depender dos cuidados que cada um de nós vai ter, né, nos próximos dias e no retorno também, quando nós retornarmos para a escola, né? Vão ser cuidados diferentes, vão ser momentos diferentes que a gente vai ter que, ações que a gente vai ter que praticar dentro da escola, para que a gente continue se protegendo até que venha uma vacina, sei lá o que é que possa vir, para que a gente consiga viver com mais segurança, né? Verdade. Voltar ao que era, eu espero que a gente volte sim a nos encontrar, mas que a gente volte diferente, que a gente volte com um aprendizado de olhar o outro, de respeitar o outro, de valorização da família. Eu espero que esses futuros líderes do nosso país aí compreendam que a felicidade está nas pequenas coisas, né? Não é no carro, não é no celular mais moderno, não é na roupa, não é nos bens materiais, é na família. E é tão importante essa união da família. Então, aproveitem esse tempo para estar com a família de vocês. Aproveitem para conhecer aquele lado que às vezes vocês não tinham tanto tempo para isso, né? Eu sei que agora, com esse decreto novo, tem alguns que vão ficar em casa alguns dias aí, né? Levem isso com leveza, né? Procurem levar com leveza. Se precisar sair, procure sair com segurança, acreditando que vocês vão estar seguros também, né? Tomando todos os cuidados, a gente sabe que a gente vai passar por isso e vai dar tudo certo. Tenha sempre isso em mente, vai dar tudo certo. Então, da nossa parte seria isso. Quero agradecer realmente. Olha, vocês estão de parabéns por disponibilizar esse tempo para estar com a gente aqui, né? Um tempo que frio, né? Alguns aí estão encolhidos, né? Congelando e que agora pode descansar um pouquinho e a gente volta a se conversar, né? Assim que for necessário, a gente marca uma nova reunião e assim que vocês precisarem, utilizem os meios de comunicação que vocês têm conosco, nos procurem. E na escola também tem um horário reduzido, mas na escola sempre tem alguém para estar dando orientação para vocês, ok? Muito obrigada pela presença e a gente se vê, tá bom? Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Tchau.